Senhoras e senhores, iniciando a conferência e o encerramento do terceiro Encontro Nacional de Advocacia do Sertão, convidamos para compor e conduzir os trabalhos o excelentíssimo senhor vice-presidente da OAB Nacional, doutor Luiz Viana. Convidamos para também compor a mesa os excelentíssimos senhores e senhoras. O presidente da OAB Paraíba, coordenador do Colégio de Presidentes da OAB Nacional, doutor Paulo Maia. O presidente em exercício da subseção de Cajazeiras, doutor Johnny Pereira. A vice-presidente da OAB seccional do Rio Grande do Norte, doutora Rossana Fonseca. Representando as mulheres dirigentes do sistema OAB na Paraíba, a presidente da subseção do Cariri, doutora Taua Domiciano. A coordenadora estadual da Rede de Sororidade da OAB Paraíba, doutora Francisca Leite. O vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraíba, doutor José Lacerda Brasileiro. O conselheiro eleito do Conselho Nacional de Justiça, doutor Marcos Vinícius Jardim. O presidente da OAB Roraima, doutor Edinaldo Gomes Vidal. O coordenador local do Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, secretário-geral da subseção de Cajazeiras, doutor Hernani Quirino. Conferencista de encerramento deste encontro, corregedor adjunto do Conselho Federal da OAB, doutor Delosmar Domingos de Mendonça Júnior. Senhores e senhoras, podem se acomodar, por gentileza. A OAB Paraíba, cumprindo seu papel social, cultural, considerar mais uma homenagem, por ocasião deste IBA, a artista Valquíria Santos, que abrilhantará a festa de encerramento da nossa seccional. Convidar para proceder à entrega da medalha o vice-presidente da OAB Paraíba, doutor João de Deus, juntamente com o nosso presidente da seccional, doutor Paulo Maia. Lembrando que Valquíria Santos estará logo mais conosco, animando a festa de encerramento do Encontro Nacional de Advocacia do Sertão.
Boa noite. Bom, primeiro agradecer. Eu não sei nem falar direito, né? Só sei cantar, Joãozinho. Enfim, vou agradecer de uma maneira diferente. Logo mais, vai ter um forrozinho para vocês dançarem. E vai ser um... Oi? E vai ser um prazer cantar com vocês, mais ou menos assim, ó. Oi? Deu certo? Logo na hora da música, esse também não tá, não. Oi, oi. Só um pedacinho do que vai rolar mais tarde. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, o meu maior prazer é ser tua mulher. Quem quiser escutar mais, logo daqui a pouco, Valquíria Santos, Gil Mendes e Breno estarão animando na Imperial Recepções. Quem ainda não pegou seu ingresso, ao final da programação, ao lado do credenciamento, basta apenas apresentar o crachá e se dirigir à Imperial Recepções em seguida para encerramento. Ainda em tempo, convidar para compor a mesa, representando a Caixa de Assistência da Advocacia da Paraíba, a doutora Verusca Maciel, secretária adjunta da Caixa no Estado. E a doutora Priscila Maciel, representando a Escola Superior de Advocacia da Paraíba. Senhoras e senhores, iniciando Senhoras e senhores, iniciando a conferência magna de encerramento com o tema Segurança Jurídica, Garantias Constitucionais, Criminalização da Advocacia, ouviremos o corregedor adjunto do Conselho Federal da OAB, doutor Delosmar Domingos de Mendonça Júnior, que possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, tem a palavra o corregedor adjunto do Conselho Federal, doutor Delosmar Mendonça. Saúdo a mesa nas pessoas do nosso presidente Paulo Maia e do nosso presidente nacional em exercício, Viana, todas as autoridades da OAB que estão aqui presentes. As colegas advogadas e os colegas advogados, eu queria saudar, fazer referência em nome do nosso Antônio Quirino, que engrandece a advocacia paraibana. Eu recebi ontem um telefonema do nosso presidente Paulo Maia, me convocando para falar na solenidade de encerramento, no lugar do advogado Cacai. Tinha 30 segundos para pensar. E aí me lembrei de uma história que eu vi em uma audiência com um cliente nosso. Ele contava de uma sustentação oral, Rogério, realizada por Paulo Maia, não Paulo Maia, o nosso presidente, mas o Paulo Maia, o ex-presidente da OAB, tratando de tema relacionado à sucessão. E aí, Paulo Maia falou com a sua verve, com o seu estilo, com toda a sua cultura jurídica, e logo em seguida foi o outro advogado. E o constituinte, que estava lá na Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ele não aguentou e disse, num tom de verdade, agora um pouco alto, quando o advogado dele estava falando. Vejam bem, o homem para falar ruim
tô lascado. Disse que os 3 desembargadores quase não julgaram, não conseguiram de tanto rir na hora. Era rindo, e no final veio a decisão e ele perdeu 3-0. E ele saiu dizendo, eu não disse, e saiu gritando lá pelos corredores do Tribunal de Justiça. Então essa é a minha sensação quando recebi o telefonema de Paulo. Estou lascado. Mas aí me veio o seguinte, pensei, ora, sou nordestino, e aí me lembrei de Euclides da Cunha na obra Os Sertões. O nordestino tem que ter força, tem que ter coragem, e além disso, sou um homem de missão. Um ser de OAB não pode fugir à missão dada pelo presidente. Então estou aqui e peço, passei aqui em Cajazeiras, fazia uns 5 anos que não vim, e passei uma das matrizes aqui, Quirino, é Nossa Senhora da Piedade, não é isso? João de Deus também. Então peço a piedade de todos. Meu tema é segurança jurídica, mas vou falar um pouquinho diferente, apesar do horário, e vou tentar ser o mais breve possível, porque é algo que entendo e estou vivenciando em termos de doutrina, de experiência jurídica, de contatos, que é algo de muita importância para nós advogados. Isso tem que estar em todos os recantos do nosso Estado. Segurança jurídica tem a ver com a cultura ou teoria dos precedentes que nós todos temos que aprender e aplicar. Precedentes não é algo só de interesse na atuação do judiciário. É algo que tem que mudar, inclusive, a forma, colegas, como nós atuamos nas nossas petições, nos tribunais e até nas estratégias jurídicas em nossos escritórios. E tem tudo a ver com segurança jurídica. Pois bem, o que acontece? Nós estamos passando uma fase de revolução, do ponto de vista de o pensamento em torno da atuação do advogado, em torno da jurisprudência dos tribunais e da sua atuação, os caminhos no caso concreto. Pois bem, e essa fase tem a ver com um movimento de ação e reação, assim como o mar, por exemplo, que a onda vai, volta e sempre vai construindo algo, colocando areia ou retirando algo também para que depois seja preenchido. O que é que nós vivemos? Durante praticamente 20 anos, todas as atenções do processo brasileiro estavam voltadas para a efetividade do processo. Efetividade do processo, construção de mecanismos, construção de institutos voltados para a efetividade. Antecipação de tutela, tutela específica de fazer ou não fazer, tutela mandamental, as astrentes, enfim, tudo voltado para a efetividade do processo. Ao lado disso aí, nós entramos em um movimento mundial em torno de que a interpretação, e Viana falou hoje um pouco sobre a interpretação, deve ser vista de uma forma distinta, uma evolução àquela ideia tradicional positivista de Montesquieu, de que interpretar o juiz é apenas a boca da lei. Napoleão dizia, se meu código for interpretado, ele está morto, ele não existirá mais. O juiz não tem que ter uma função criadora, uma função política, mas tão somente uma função declaratória. Pois bem, isso vem diante de uma ameaça, uma insatisfação e uma desconfiança que os revolucionários franceses,
fruto do iluminismo, tiveram em relação aos juízes que eram representantes do rei. E aí, toda essa teoria em cima de que interpretar é tão somente declarar aquilo que a lei diz. Uma função mais ou menos como uma fotografia antiga. Fotografia que você não pode mexer, não pode melhorar, não pode adequar, mas simplesmente retratar. Daí o termo retrato. Pois bem, evoluímos para uma visão de que interpretar é criar. Interpretar é algo que complementa a lei. O texto jurídico não se confunde com a norma. A norma vai além do texto jurídico. O juiz, com os advogados, isso é importante, constrói a norma concreta partindo da realidade normativa prévia. E aí passou também a toda uma cultura de princípios, e que, no sentido de que há normas principiais, há normas regras, e as normas abertas, principiológicas ou principiais, elas exercem uma função normogenética, como diz Canotilho, Rogério Varela, e também uma função sistemática. A normogenética é criar normas jurídicas. E daí toda uma febre em torno do chamado princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. E como tudo no Brasil, isso virou festa, isso virou um oba-oba muitas vezes, fazendo com que o termo proporcionalidade fosse usado como um remédio para tudo, serve para tudo, para alimentos, para sucessões, para contratos, para matéria envolvendo até futebol, com decisões apenas citando como se fosse uma palavra mágica, invocar algo que saísse como uma divindade. Diante do princípio da proporcionalidade, reduzo a multa. Diante do princípio da proporcionalidade, vai-se penhorar aquilo que a lei diz que é impenhorável. Diante do princípio da proporcionalidade, cria-se uma interpretação completamente diferente daquilo que Kelsen falava de uma moldura fática em torno da norma jurídica. Pois bem, isso gerou o quê? Insegurança, desconfiança e problemas para nós advogados. Por quê? Porque você não tinha como dizer ao juiz que aquela interpretação que vinha sendo realizada por outro juiz, às vezes da mesma vara, ele estava apenas substituindo, ou de outra vara, ou do tribunal, tinha que ser mantida por coerência, por integridade, por estabilidade da jurisprudência. Isso gerou uma farra, pessoal. Uma farra que nós vivemos, por exemplo, no final da década de 90, farra de liminares tributárias. Liminares em torno de vários aspectos tributários que depois caíam quando passava a revista nos tribunais. Pois bem, diante disso aí, quando veio o CPC atual, se passou a avaliar a adoção da teoria dos precedentes na legislação brasileira. E era algo que já vinha sendo construído, mesmo antes do Código atual, no Código de 73, com a mudança de paradigma apontando para a adoção de precedentes em busca de segurança jurídica. E, por fim, adotamos os precedentes. Está lá no CPC. E aí nós temos, como advogados, a obrigação, o dever e o ônus de nos prepararmos para essa realidade. Partindo de quê? Primeiro, de um princípio, de uma premissa. Está havendo uma convergência entre o modelo, o sistema ou a família do Common Law e a família do Civil Law. E nós temos que aprender, nós temos agora que olhar não apenas para aquilo que tradicionalmente nós aprendemos na faculdade, lemos em alguns livros também tradicionais, mas ter uma visão que enxergue aquilo que foi importado e que está localizado
no ordenamento jurídico brasileiro. A partir daí, uma série de doutrinadores, e aí eu cito e recomendo o Luiz Guilherme Marinoni, lá do Paraná, passou a defender uma base constitucional, mesmo independente do CPC, para a adoção dos precedentes. E aí nós temos que nos desvencilhar desse ônus. Primeiro, temos que saber a grande diferença entre os dois sistemas. E se essa diferença hoje, ela realmente continua grande ou há uma aproximação, uma diminuição, uma convergência, como eu disse, entre os dois modelos. O que distanciava o civil law do common law era a lei, diante da seguinte perspectiva. No civil law, e aí vem do direito romano, lei das 12 tábuas, glosadores na Idade Média, toda uma construção, toda uma evolução. A lei é o ponto de partida. Se aplica um raciocínio dedutivo a partir da lei e se chega até a solução do caso concreto com a norma individual. Já no common law, como não se tem uma base sólida, firme, uma legislação abundante, não há uma referência normativa para o julgador. E eles começaram a fazer o quê? A utilizar de um caso já julgado como referência, como padrão normativo e padrão decisório para futuras decisões. Na falta da lei se perguntava, ora, qual a minha referência? Qual o meu caminho? Por onde eu vou? E aí se utilizava do precedente. Um caso anterior, daí o nome precedente, que vai orientar, que vai pautar os casos posteriores dentro daquela mesma base fática. Isso ganhou tanta força lá em Inglaterra e Estados Unidos que virou algo vinculante, ganhou força obrigatória. Porque a Constituição diz? Não. Porque a lei diz? Também não. É algo natural. O juiz inglês, o juiz norte-americano, em toda a sua história, não via por que não obedecer, não seguir aquilo que os outros colegas estavam julgando dentro da mesma base fática. E daí nasce o chamado stare decisis, em que se tira algo que vinha lá do próprio direito romano, no sentido de segurança, e dizer o seguinte, olha, não devemos mexer, aqui bem nordestino, não devemos mexer no que está decidido. O que está decidido, o que está quieto, não mexa. Como nós podemos dizer, não bula, né? Se disser bula em São Paulo, ninguém vai saber o que é. Não bula no que está decidido, não bula no que está consolidado. Isso é o precedente. Pois bem, nós adotamos essa cultura e eu vou falar um pouquinho. O precedente tem que ser trabalhado, tem que ser aplicado. E aí, diante do precedente, o advogado tem que observar os seus elementos. O precedente, ele se forma por dois elementos constitutivos. Primeiro, os fatos essenciais, os fatos elementares. E aí é uma mudança de paradigma para todos nós, porque nós temos que realmente observar os fatos com as suas minúcias e afastar o joio do trigo, aqueles fatos que, embora perquiridos, instruídos, fizeram parte lá da prova, mas eles não são algo essencial para a formação do outro momento do precedente. Esse tão importante como o outro, que é a chamada ratio decidendi. E como o nosso CPC diz, fundamentos determinantes. A razão de decidir se decide em cima de uma razão, um raciocínio partindo daqueles fatos e se chega à extração de uma norma. Sim, os americanos chamam de princípio, uma norma jurídica que deve ter força abstrata. Regulou aquele caso concreto? Sim, mas extrai-se do caso, vai além do caso concreto e serve para regular
outros casos. Os fundamentos determinantes, a ratio decidendi, não se confunde, e temos que saber disso como advogados, com a estrutura formadora da decisão judicial. A ratio decidendi não é o relatório, não está no relatório, não está na fundamentação, não está no dispositivo da sentença ou do acordo, e muito menos, e o Supremo precisa entender isso, Paulo Maia, muito menos na ementa. Não adianta você colocar, como se tem um estudo maravilhoso do professor Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Estado do Rio de Janeiro, que defendeu sua tese de doutoramento, Rogério, sobre precedentes, e fez um estudo exaustivo. Ele analisou todos os acórdãos do Supremo e do STJ em matéria variada depois do CPC, e pegou aqueles acórdãos em que na ementa se tinha precedentes, Viana, precedentes, e leu o acórdão todo, e não tinha nada de precedentes. Aliás, no corpo do acórdão, em muitos e muitos, sequer se falava em precedente, sequer se tocava em precedentes. Então, é a velha cultura da jurisprudência, que eu vou falar um pouquinho para vocês no final, e não a cultura de precedentes. Ementa não faz parte de precedentes. Então, temos que ter essa colocação, obrigado, no sentido de que o precedente, ele emerge da decisão judicial, mas não se confunde com as suas partes estruturantes. E aí, diante da ratio decidendi, nós precisamos também afastar, e é tarefa do advogado, tem que partir dos escritórios para chegar aos tribunais, temos que afastar aquilo que está na decisão, fundamentou a decisão, mas não faz parte dos fundamentos determinantes. O chamado obter dito, apenas dito, dito apenas, dito de forma paralela, dito de forma periférica. Podemos falar um termo partindo do nosso vocabulário nordestino mesmo. Ou seja, o obter dito é algo que, embora sirva também para fundamentar aquela decisão, pode, por si só, levar à manutenção daquele resultado, procedência ou improcedência do pedido, mas não serve para integrar a ratio decidendi, porque não foi trabalhado, porque não houve o debate em contraditório e a construção daquela regra jurídica em torno dos fundamentos determinantes. É quando muitas vezes o juiz diz, olha, além do despejo por falta de pagamento, eu vi aqui que houve também uma infração contratual que levaria de todo jeito ao despejo, mas o despejo por falta de pagamento basta. Pois bem, isso é o obter dito, dito de forma paralela e que não integra a ratio decidendi. Pois bem, diante desse raciocínio e desse trabalho em precedentes, nós temos que destacar a chamada distinção. Aquilo que nós já estamos usando ali, o termo bonito, né, a voz impostada, para dizer o distinguish, olha, temos que fazer o distinguish. É a atividade, me permitam dizer, mais difícil, mais desafiadora para nós advogados, porque nós temos que fazer isso aí e apontar o distinguish, a distinção para os tribunais, para os juízes. O que é a distinção? É observar se há fatos essenciais diferentes, e esses fatos não precisam ser completamente diferentes, mas que levam a uma resposta negativa em torno de se seguir ou não o precedente, fazendo uma espécie de subsunção. E aí uma operação intelectual do advogado, partindo dos fatos essenciais, extraindo aqueles fatos não essenciais e colocar o precedente, o caso anterior, naquele caso em julgamento e afastar o precedente por um detalhe fático suficiente para que o resultado seja outro. E para isso é preciso fazer
E aí nós temos que fazer realmente, não aquela citação de emendas, não aquela coleção de julgados que nós chamamos jurisprudências, né? Vou falar um pouquinho disso antes de encerrar, mas sim fazer realmente o cotejo analítico. E diante de uma situação distinta, fazer a distinção. Não se aplica o precedente. Mas nós temos outra responsabilidade como profissionais. E aí o código foi bem contundente, bem incisivo. Colocou para os juízes, e há muito magistrado que ainda não percebe, ainda não se conformou, Viana, com isso, que é exatamente o dever fundamental de motivar, de fundamentar a decisão judicial. O 489, parágrafo 1º, nos seus incisos 5 e 6, deixa isso bem claro em relação aos precedentes. É preciso que o tribunal fundamente colocando as razões para fazer a distinção. Não basta dizer, é um caso diferente, esse caso não se adequa, esse caso não tem pertinência com o paradigma, de forma nenhuma. Tem que haver a distinção, e nós temos que saber atuar com esse instrumento recursal, que ganhou agora uma musculatura, passou a ser muito importante para nós, por mais e mais que muitos membros do judiciário não gostem, façam cara feia, fiquem abusados, que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles passam a ter agora uma força nova diante da teoria dos precedentes para que haja a distinção. A mesma coisa é a superação. Se aplica o mesmo raciocínio e vou tentar ser rápido. Superar não é a mesma coisa de distinguir, mas superar não é deixar de aplicar o precedente, porque o magistrado ou o tribunal, nas suas razões, na sua filosofia de vida, no seu gosto, no seu senso de justiça, Viana, que você tanto falou, não quer aplicar ou acha que é injusto aplicar. Quem tem que superar o precedente é o próprio tribunal que construiu o precedente, que formou o precedente. Juiz de primeiro grau, juiz daqui de Cajazeiras, da região do Alto Sertão, por mais que tenhamos respeito, reverência à sua cultura jurídica, ao seu senso de justiça, eles não estão autorizados para superar um precedente do TJPB. Não estão autorizados a superar um precedente do STJ. Só quem pode superar o precedente é o próprio tribunal. E fazendo o quê? Fazendo uma avaliação, um exame em torno da ratio decidendi e os vetores históricos que levaram à formação daquela ratio decidendi e a atualidade econômica, social, política, os valores, para, diante do caso concreto, utilizar da superação. Isso tudo também tem que ser fundamentado e é algo que nós, advogados, temos que cobrar. Com isso, pessoal, nós temos que formar uma cultura de jurisprudência com segurança jurídica. O professor Lênio Stera, que ele é um dos maiores defensores da segurança jurídica em torno da jurisprudência dos tribunais. A jurisprudência tem que ser estável, íntegra e coerente. E jurisprudência não se confunde com precedentes. Nós vamos ter um modelo, nós temos um modelo do Brasil de precedentes vinculantes, obrigatórios, e a velha jurisprudência. O termo jurisprudência, que já é difícil, que nós na prática jurídica, na prática forense, já deturpamos, que tinha o sentido de decisões reiteradas em um mesmo alvo, em um mesmo objetivo. Nós mudamos isso, até que falamos, eu vejo vários colegas dizer, olha, encontrei uma jurisprudência. Você não encontrou uma jurisprudência, você encontrou uma decisão judicial, que pode ser precedente e pode ser um exemplo da jurisprudência do tribunal. A própria lei fala em jurisprudência dominante.
Se a jurisprudência é dominante, é porque tem jurisprudência dominada, ou seja, porque o tribunal não está dialogando, porque o tribunal tem dissenso. E esse dissenso leva à insegurança jurídica, porque você, aqui em Cajazeiras, em outros municípios aqui do sertão, você tem que ter a tranquilidade, a segurança de chegar para o seu cliente e dizer: faça isso ou deixe de fazer, promova a ação, porque há precedente nesse sentido. E nós temos no Brasil um modelo próprio de precedentes. Eu chamo isso, Paulo, de modelo de precedentes à brasileira. Por que é um modelo à brasileira? Porque nós temos um sistema de formação de precedentes concentrado, como diz Fred Didier. Ou seja, o precedente brasileiro, diferente, Diego, do precedente norte-americano, por exemplo, na sua origem e desenvolvimento histórico, ele nasce precedente. Eu digo assim, brincando, em sala de aula, ora, é como se há alguns que nascem ricos, outros vão se tornar ricos, talvez, durante a vida. Outra coisa, há alguns que nascem com já um caminho estabelecido pelos seus pais, por uma conjuntura, e outros vão conquistar. O precedente norte-americano e inglês, ele não nasce precedente, ele se torna precedente. No caso do Brasil, não. Já se nasce precedente com vinculação por força do artigo 927 do CPC. E aí houve uma junção, houve uma articulação muito bacana, muito interessante, entre a teoria dos precedentes, a necessidade de segurança jurídica e, por outro lado, a necessidade de julgamento em massa, julgamento em bloco de causas repetitivas. E aí só é precedente aquelas hipóteses do 927. O incidente de resolução de demandas repetitivas, o recurso extraordinário com repercussão geral, o recurso especial no regime de recursos repetitivos, a decisão na assunção de competência pelos tribunais, e aí, inclusive, é um precedente não só vertical para os juízes de primeiro grau, por exemplo, mas horizontal para os tribunais. Nós temos que estabelecer uma cultura de precedentes com uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Os juízes têm que conversar entre si nas suas decisões. E aí eu lembro de uma passagem de Ronald Dworkin, que muito bem nos ilumina para esse entendimento dessa realidade que temos que construir em torno de segurança jurídica. Ele diz o seguinte, e há muito tempo atrás, ele diz: olha, a jurisprudência, os juízes devem agir como a escrita de um romance em cadeia. Como é um romance em cadeia? Nós todos aqui podemos acertar que vamos fazer um romance. Cada um faz um capítulo. Então, se eu começo, você, meu colega, tem que continuar partindo do que eu fiz. Você não pode desconhecer aquilo que eu escrevi, até passando por todos, até chegar no último, que vai dar o desfecho final, vai dar o fim à trama, mas não pode perder a coerência com desde o primeiro capítulo. Ou seja, o juiz, ao julgar, ele não pode, por ser juiz novo, por ser desembargador da primeira semana, do primeiro mês, desconhecer aquilo que os seus antecessores, que os seus colegas e outros tribunais vêm fazendo. É como um romance cadeia. Pode até discordar. Você pode dar ao personagem uma trajetória diferente daquilo que eu parti, mas você tem que se referir ao que eu coloquei no primeiro capítulo, senão você está incoerente. Assim a decisão judicial, para a distinção, para a superação, para a mudança de jurisprudência, tem que haver o diálogo com os precedentes, tem que haver o diálogo com toda a jurisprudência do tribunal. Só assim nós teremos um sistema de segurança. E aí me vem, Viana, para finalizar, uma articulação que eu acho incrível entre a segurança jurídica dos precedentes e a lei de abuso de autoridade. O que é que tem a ver isso aí? Tem alguma coisa a ver? Sim, tem. O juiz que segue, e aí
a cultura norte-americana fala em follow, seguir, como nós seguimos na internet, no WhatsApp. O juiz que segue os precedentes dos tribunais superiores e do seu tribunal, avaliando os fatos com veracidade, com zelo, com prudência, não tem que ter medo de lei de abuso de autoridade. Por que ter medo? Se ele está seguindo o precedente, se está indo com segurança jurídica, se esse precedente, por sua vez, foi construído de forma concentrada, com a participação dos interessados em contraditório, com as audiências públicas, com a participação do amicus curiae, com toda uma discussão da comunidade jurídica, acompanhada muitas vezes da mídia. Por que ter medo se eu estou seguindo o precedente? Agora, o juiz solipsista, que olha só para si, que desconhece o trabalho dos demais, que desconhece a jurisprudência do seu próprio tribunal e quer se avorar de justiceiro, muitas vezes combinando aspectos processuais com atores do processo em que tem que haver um distanciamento para gerar imparcialidade, aí sim, esses talvez tenham que temer da lei de abuso de autoridades. Então, segurança jurídica se constrói com essa ferramenta essencial que nós temos que saber trabalhar, que é a teoria dos precedentes. Com isso, nós vamos conquistar, talvez, a coerência, a estabilidade e a integridade de um sistema jurídico que seja justo também, porque no momento em que não há integridade, no momento em que aqui em Cajazeiras há uma interpretação da norma e lá em Sousa tem outra interpretação, o cidadão não está sendo tratado com igualdade, e isso também é um aspecto do valor justiça que nós temos que equilibrar com o valor de segurança jurídica. Então era isso que tinha que discutir, que dizer. Não é conferência magna, Viana, aqui é apenas uma troca de ideias com todos. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite de Paulo, o convite de Viana, João de Deus Quirino, e dizer duas coisas para encerrar. Eu lembro de Norberto Bobbio, em que ele dizia que a riqueza da vida, ele está no afeto que todos nós temos que alimentar, no pensamento que vira ação e que se transforma em realidade, e nas lembranças de momentos que temos que cultivar. Tenho certeza que esses momentos, para todos nós, palestrantes, dirigentes de OAB, servidores da OAB e os colegas advogados, é algo que temos que lembrar, de cultivar a lembrança. E já que estamos falando de sessão, e já que vamos ter algo melhor do que essa pobre palestra, esse pobre diálogo, que é o show daqui a pouco com Valquíria, eu quero encerrar com uma passagem de dois cantores nordestinos, que eles disseram o seguinte, Irineu e Irínio, eles disseram o seguinte: os bons frutos a gente tem que cultivar o chão, a esperança vem do coração. E todos nós, Paulo, Viana, colegas de OAB, a partir de hoje e sempre, nós fazemos parte também desse grande sertão. Muito obrigado. Por dever de lealdade, de respeito aos congressistas, explicar que Cacai, ontem, mandou um e-mail informando que não poderia comparecer em razão de um compromisso que ele estava aguardando e que se foi colocado exatamente para o dia de hoje. Lamentar isso, e teríamos que dizer exatamente para vocês o motivo pelo qual ele não pôde, então estamos com esse e-mail, lamentamos essa ausência de Cacai, mas a palestra de Delosmar, e ele demonstrou um espírito
de OAB, daquilo que a gente espera de todo gestor de OAB, de todo membro que faz parte da instituição. É o de estar pronto e, só para você saber, Delosmar, uma pessoa de altíssimo gabarito, que também o pessoal do cerimonial procurou, disse, olha, eu também não posso ir, e isso elas me disseram depois que eu já tinha pensado no seu nome. Mas tem aí na Paraíba uma pessoa muito boa para falar, que é Delosmar. Eu digo, meu amigo, e veio exatamente. Então, falar dos precedentes foi algo maravilhoso hoje, né? Falar sobre uma realidade que a gente vai ter que viver como operador do direito. Nós falamos tanto em política que você chamou para aquilo que nos faz advogados, dominar aquilo que a gente tem que dominar. Isso foi maravilhoso. E aí eu queria agradecer para vocês, e em respeito ao público, aos senhores e senhoras congressistas, informar esta razão. E agora eu quero pedir, não pelo conteúdo da palestra, mas pela pronta disponibilidade de nos atender. Delosmar é uma pessoa que tem um enorme gabarito, um conhecimento profundo, domina e tem a clareza de fazer fácil aquilo que é difícil. E ele conseguiu fazer isso, e Cacai, que me perdoe, mas ele não fez falta. Primeiro que ele perdeu esse evento maravilhoso. Cacai lascou. E segundo, que Delosmar deu um banho, deu um show, como só a capacidade que ele tem de fazer em um curto espaço de tempo uma palestra densa e de conteúdo e de um assunto profundamente técnico, como foi que ele passou hoje. Então, eram essas palavras que eu queria dizer, Delosmar, e pedir a você, penhoradamente, uma salva de palmas. Muito obrigado, meu irmão. Senhoras e senhores, a seguir ouviremos, representando a subseção de Cajazeiras, coordenador local do 3º Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, doutor Hernando Quirino. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa na pessoa de Dr. Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional. E vamos lá. #calor. O calor humano, o calor do clima e o calor que o evento nos proporcionou é o que me motiva a iniciar minhas poucas palavras e já anuncio que buscarei dar sequência ao belo discurso do meu amigo Dr. Johnny Pereira. Assim, #OAB Paraíba. Há muito que a OAB Paraíba vem se destacando em âmbito nacional com as suas efetivas ações em favor de toda a classe e também da sociedade. São muitos os seus projetos já executados ou em construção, a exemplo da intransigente defesa das prerrogativas da advocacia, a considerável ampliação das atividades da Escola Superior da Advocacia e da Caixa de Assistência à Advocacia, a criação da importante rede denominada de sororidade, que luta pela dignidade da mulher, independentemente de sua profissão, cor, religião ou posição ideológica, a luta sempre constante na defesa de um Estado de Direito que seja efetivamente democrático e garanta ao seu povo os seus direitos fundamentais, dentre tantas outras ações, todas elas buscando uma instituição mais forte, uma advocacia mais unida e consciente da sua nobilíssima função social. Pelo que temos visto, o trabalho tem sido constante, às vezes árduo, mas sempre muito gratificante a todos aqueles que têm se engajado. Das notáveis ações da OAB Paraíba, precisamos ressaltar a importância de uma quando se fala que ela é de todos. Refiro-me à interiorização dos trabalhos desenvolvidos pela nossa seccional,
a todos os advogados e advogadas que exercem o seu valoroso mistério no interior da Paraíba, quer seja no Cariri, Agreste, Vale do Piancó e Alto Sertão deste estado. Dr. Paulo Antônio Maia Silva, esse traço é distintivo da sua gestão e nós o agradecemos por isso. Em razão disso, passa a segunda hashtag deste discurso, hashtag OAB Cajazeiras. E inicio dizendo, omnia tempus habent, tudo tem o seu tempo. Não é de hoje que a subseção de Cajazeiras trabalha incansavelmente pelo respeito à advocacia e aos advogados que aqui têm laborado. Todos que passaram pela sua diretoria deram a sua valorosa contribuição para que a subseção passasse a ser vista por todo o Estado, com destaque para as gestões lideradas pelo atual presidente da OAB Paraíba, aliás, vice-presidente, Dr. João de Deus Quirino Filho, e bem sequenciada por Dr. João Pereira. No decorrer da breve história da nossa OAB Cajazeiras, constatamos que há tempo para tudo mesmo, seja tempo de alegria ou de pranto, de anonimato ou de protagonismo, de avanço ou não. Contudo, existe um tempo que tem sido constante entre nós, o tempo da esperança e da fé. E foram esses sentimentos que nos permitiram acreditar que tudo podemos, ainda que, às vezes, temêssemos ser algo grandioso demais para nós, que fizemos tudo para sediar o terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão e o melhor, conseguimos. Hashtag tô morto. Há mais de 4 meses, estamos nesse propósito de, inicialmente, preparar o material que foi necessário para a candidatura da nossa cidade de Cajazeiras, representando o estado da Paraíba, para sediar esse grande evento. Para buscarmos fazer jus à nossa boa fama, fizemos tudo para recebê-los da melhor maneira possível, da forma mais carinhosa e acolhedora que certamente vocês merecem. Nessa reta final, o cansaço tem tomado conta de todos nós, mas ele cede ante a alegria de termos conhecido todos vocês e a satisfação de sabermos que fizemos um encontro que nos agregou tantos conhecimentos. De fato, o amor vence todas as coisas. Hashtag agradeço. A Deus sempre presente em nossas vidas. Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a sua diretoria, na pessoa do querido vice-presidente Dr. Luiz Viana, e aos seus funcionários, nas pessoas das queridas Aline Tim e Lia Ferreira, ao OAB Paraíba, na pessoa do aguerrido presidente Dr. Paulo Antônio Maia Silva, e aos funcionários, em nome dos diligentes Lucas Pereira e Tiago Munay, as nossas subseções co-irmãs, com destaque para aquelas que estão situadas no Alto Sertão, Cariri e Vale do Piancó, a todas as instituições que nos apoiaram, a exemplo da FESC, Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras e da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Aos nossos familiares, sejam esposas ou esposos, filhos, filhas, mães, pais, por toda a compreensão e apoio. Amamos vocês. E a vocês, participantes deste terceiro Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, pela confiança e por terem nos brindado com as presenças, dedico essa última parte do meu discurso. Hashtag saudade. O arretado poeta nordestino Braulio Bessa ousa definir o que seria saudade e diz: eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. E continua dizendo: há quem viva nesta vida poupando tudo que tem,
se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Nosso forte abraço a todos e um cheiro no coração de cada um. Hashtag muito obrigado. Em seguida, o vice-presidente da OAB Nacional, doutor Luiz Viana, fará a entrega do certificado ao conferencista, doutor Delosmar, doutor Hernani Quirino, também. Também ao doutor Hernani Quirino, em nome da subseção de Cajazeiras, qual designado para compor também este painel. Pedi ao doutor João Pereira que faça a entrega do certificado ao doutor Zé Lacerda Brasileiro, representando o Tribunal de Ética e Disciplina nesta mesa. Doutor João também fará a entrega do chapéu ao doutor Zé Lacerda Brasileiro, lembrança do evento da cidade, da subseção de Cajazeiras, por sua participação e presença, representando o Tribunal de Ética e Disciplina. Convidar o doutor Johnny para a frente da mesa, entregar o chapéu, a lembrança do evento, ao doutor Delosmar Mendonça e ao doutor Hernani Quirino, integrantes deste painel, desta conferência magna de encerramento do 3º Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Pedir que se posicione à frente da mesa para receberem a lembrança do doutor Johnny Pereira. Tá, exato. Depois dos chapéus, aí a gente faz isso. Já é isso, né? Pedir que o doutor Johnny e o doutor Hernani permaneçam à frente da mesa. Convidar também o doutor Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional, para se posicionar à frente da mesa, juntamente com o doutor João de Deus Quirino Filho, vice-presidente da OAB Paraíba, para, junto com a advocacia de Cajazeiras, entregarem o chapéu a doutor Paulo Maia, presidente da OAB Paraíba, anfitrião do evento. Pedir, então, que o doutor Paulo Maia se posicione à frente da mesa. Pedir que toda a advocacia de Cajazeiras venha também fazer parte desse momento, entregando assim, simbolicamente, a lembrança, o reconhecimento, o agradecimento pela realização do 3º Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Por gentileza, a Advocacia de Cajazeiras, todas as comissões locais que ajudaram a concretizar esse evento, que há meses, juntamente com a diretoria da subseção, estão lado a lado, cuidando de todas as providências, cada detalhe do evento, para que saísse da melhor forma possível o maior Encontro Nacional da Advocacia do Sertão.
Vamos então fazer a foto oficial agora, deste momento. Por gentileza, a foto com os fotógrafos profissionais ao centro. Mais uma, por gentileza. Vamos então saudar, agradecendo, parabenizando o presidente Paulo Maia, toda a advocacia paraibana pelo belíssimo evento. Um minuto, por favor. Eu queria, quebrando o protocolo, fazer simbolicamente a retirada desse chapéu branco. Ao seu lugar, colocar esse chapéu escuro, que vai simbolizar a saudade que esse evento vai deixar aqui em Caiazeiras, para todos os caiazeirenses e caiazeirados, e a marca histórica que ele faz a partir dessa data. E esse chapéu branco, Paulo, eu queria que você, como presidente do Conselho de Presidentes do Conselho Federal, levasse até o Rio de Janeiro no próximo encontro e mostrasse para eles que aqui na Paraíba tem cabo arretado, com sangue nos olhos, que sabe fazer evento. Encerra, declara encerrado e convida para a festa. É o quê? 8 horas? Não. Já são 8? Tá. Então, obrigado pela presença de todos. Um agradecimento especial a todos os cajazeirenses e cajazeirados. Isso é quase um trava-língua. 3 tristes tigres, quase que não sai. Então, obrigado a todos. Em meu nome pessoal, eu fui muito bem recebido aqui, em nome do Conselho Federal, do presidente Felipe Santa Cruz. Obrigado, Paulo, Jones, João de Deus, todos os colegas conselheiros federais que vieram, a todos vocês. Esse, para mim, é um grande marco, um grande encontro, e haverá de ser seguido por outro, que eu espero que seja tão bom quanto esse. Parabéns, está encerrado o encontro. Vamos à festa.